gente, voltando aos meus vídeos, coisa que eu gosto de fazer. E então, hoje, eu vou retornar ao tema cangaço, lembrando de certo dia que eu estava numa das palestras em que Raimundo Carreiro, escritor pernambucano, ele estava mostrando o seu primeiro livro, este livro daqui, né? Raimundo Carreiro, que ele fez justamente para entrar no movimento armorial de Ariano Suassuna. E então eu achei uma semelhança muito grande com a história do cangaço, né? Ele disse, não, isso aí tem nada a ver, né? Escrever. Mas tudo bem, foi a resposta que ele me deu, e então eu ia contestar absolutamente, mas eu sabia que tinha, e eu comecei a estudar, porque o fato era muito parecido com a história do cangaço, mas o que eu vou falar sobre isso é porque, na ocasião também, nós estávamos falando sobre este livro daqui, que é de Machado de Assis, o Dom Casmurro. Então, o grupo que ele formou era para que nós estudássemos, aliás, a literatura de ficção. E então ele falou o seguinte, as datas não importam, porque neste livro daqui, do Dom Casmurro, na realidade, o Machado de Assis, nossa estrela da literatura brasileira, né, considerada literatura de ficção, que na verdade tem a literatura de ficção, mas ele era uma pessoa muito crítica e ele falava sobre a sociedade da época, né? Era um mulato discriminado, mas que tornou-se o grande escritor e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras na cidade do Rio de Janeiro. Diga-se, a primeira academia do Brasil, né? E então, com relação a isso, eu vou fazer assim digamos, ligar ou fazer uma intertextualização sobre o assunto cangaço. Porque, ao me referir ao cangaço, eu trago também a literatura do cangaço, né? De Frederico Pernambucano de Melo, em que eu observo que esses livros são bastante vendidos, recomendados, né? Mas eles têm muito mais da ficção do que da própria história, porque o cangaço é fato histórico e tem que ser estudado, não igual o que se estuda na literatura de ficção, né? Ele tem que ter uma linearidade, ele tem que ser linear. Tem que começar estudar o fato, discutir o fato, à luz das ciências, de um método. Quando eu estudo o cangaço, eu vou procurar o fato, né? E sabemos que tudo começou ali entre Serra Talhada e o município de Floresta, mais precisamente no Porto Negro, né, que estavam lá até antes de ontem, e então começou ali, com o nascimento do Virgulino. Porque eu trago este livro de Frederico Pernambucano de Melo, que ele é um dos mais recomendados, é o símbolo, né, dos grandes escritores, né? Entretanto, aqui o nobre, né, escritor, tem uma formação acadêmica em sociologia do direito,
ele dá assim, ele vagueia, ele fica volitando, né, no assunto. Né? Ele ora, ele fala aqui neste capítulo 7, Maria Bonita e o Sonho Baiano, mas aí ele começa a falar sobre a morte do irmão do Virgulino, que não era Lampião ainda. Talvez até fosse Lampião, né? Mas vejamos, ele vai falar sobre a morte do Antônio, né? Que provavelmente essa morte ocorreu no ano de 1926, se não me falha a memória, mas podem me corrigir, não tem problema, porque essa história do cangaço é uma história muito controversa, né? E então, diz que o Virgulino criticava o irmão, né? O Antônio, que dizia que ele se fantasiava feito um macaco, né? Então, após essa morte, que provavelmente a morte foi o Luiz Pedro que causou, e depois pediu perdão, talvez no temor de ser morto. Aí, meu capitão, não foi acidental, essa coisa. E o Virgulino, que era um grande psicopata, não sei como é que o Virgulino perdoou. Psicopata não perdoa ninguém nem nada, gente. Psicopata é psicopata. Não é doença, é um desvio de comportamento. A personalidade dele era psicopática, não tem empatia, não fica no lugar do outro. Portanto, não sei como o Virgulino aceitou que em não matar o Luiz Pedro, né? Então, vejamos aqui, certo? Então, vejamos. Eu não entendo por quê. Aí diz que Lampião, vejam só, que o Lampião, ele ficou muito dolorido com essa morte e manifestou luto, não cortando mais os cabelos, deixando que os cabelos crescessem até os ombros, não fazia barba, quando nós sabemos que o Virgulino ele tinha pouquíssimo pelo no rosto, né? Ele era e aparece até no filme do Benjamin, um sósia com uma barba bicha, mas Lampião não tinha essa barba, né? Lampião não tinha essa barba, ele era aí aqui diz, uma barba rala de caboclo, avançada até fechar no queixo e no bigode. Eu nunca vi um Virgulino de bigode, né? Pelo menos as poucas fotos, as raras fotos que se atribuem a ser o Lampião. Tem até um canal aí que está mostrando fotos, dizendo que tinha muita foto. Como é que Virgulino se fotografava tanto, né? Não é que na época não houvessem fotos, existiam sim, mas ele vivia no meio da caatinga, ele tinha até temor. Quando o Benjamin Abraão Boto foi filmar, sabe-se que o Virgulino ficou muito desconfiado daquela máquina fotográfica super antiga, eu acho que nem existe mais, né? Então, ele ficou querendo saber se aquilo não seria uma arma contra ele, que ele era desconfiado pela natureza psicopática que ele tinha, né? Aí, então, falemos de datas, porque o nobre Frederico Pernambucano de Melo, ele dá cada salto aqui, gente, mas parece história de ficção. Quando eu falei aqui no livro de Machado de Assis, sabemos que Machado de Assis ele estava fazendo uma autoanálise, né? Já havia a psicologia naquela época, já era considerada ciência, desde de Wundt, né? E então, mas ele estava lendo histórias, aliás, trabalhos feitos por Freud, por Breuer, por Charcot, Jean-Martin Charcot, que era médico de Dom Pedro, né? E do seu neto, que tinha um problema também gravíssimo,
o neto do Dom Pedro, né? E então nós sabemos que o Machado de Assis ele tinha uma visão muito além de outros da sua época. Por isso torna-se a nossa estrela, né? Universal não, da literatura moderna mundial, diria eu. E então aqui, por exemplo, a novidade em relação, eu estou lendo aqui a página 141 deste livro daqui, Apagando o Lampião, que a terceira é a quarta versão que o Frederico Pernambucano de Melo dá, para a morte do Virgulino, porque Lampião digamos assim, era alcunha, né? Então mataram o Virgulino, se é que ele foi morto, porque também há muita controvérsia, muita dúvida, se o Virgulino foi morto ou se o Virgulino desapareceu e foi para outro lugar, coisa que eu não acredito, porque um psicopata não muda a sua personalidade. E ninguém muda a personalidade. E o psicopata, principalmente serial killer, se ele houvesse ido para Goiás, para um outro estado qualquer, ele teria continuado com as mesmas atrocidades, porque Virgulino era uma pessoa que ele era psicopata, tipo serial killer, né? Então aqui fala do Virgulino em vários momentos. Inclusive, ele fala do ano de 1912 a 1922, passa para 1927, né? 1931, 1938. Bom, e assim sucessivamente. O que ocorre que eu estou fazendo a comparação com este livro é porque esse livro daqui era um livro em que o autor Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, ele estava tentando resgatar a história dele, e ele não tinha documentos, ele mesmo afirma aqui que, vou pegar aqui a página para mostrar do capítulo 2º do livro, onde ele diz assim, ele escreveu aqui: o meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Mas isso aqui ele estava rememorando, tentando juntar as coisas que ele havia escutado, que ele não vivenciou, porque ele está falando na vida da família dele, na vida da mãe, do pai, o porquê de Machado de Assis ser batizado com o nome de Joaquim Maria Machado de Assis, quando o pai dele era Francisco de Assis. Aí a mãe foi lhe colocar o nome de Joaquim, que era o nome de seu ex-noivo. Bom, mas para não alongar muito mais o vídeo, né, para não ficar tão cansativo, o outro que eu vou falar e me referir é este daqui. Gente, desculpa aí. Gente, história, fato histórico, você tem que seguir a linha, o método. Você tem que analisar, você tem que confrontar datas, documentos. Você tem que contar a história de acordo com o fato e não floreando. Porque isto daqui é um livro que é dos mais, digamos assim, citados na história. Muitas vezes toma por base essas obras que eu falei sobre o cangaço, mas são livros que têm inconsistências. São livros que não refletem a história. São livros fantasiosos, nos quais um aqui vai mostrar as belezas do costureiro, do estilista, do virgulino estilista, né? Criaram uma Maria Bonita após a sua morte. E a Maria Bonita é o símbolo da mulher, entre aspas, né? E aqui também do doutor Amaury, né? Quem já não está entre nós, isso é um livro de ficção, gente, ficção.
aqui não tem, por exemplo, aqui tem fotos que não sabemos se realmente foi dessa mulher, dessa Maria do Capitão, né? Se ela, inclusive aqui encontrei uma coisa aqui interessantíssima na página 183 deste livro, que diz que a Maria Bonita não se sabe porque estava usando o vestido branco de bolinhas e o seu vulto se destacava contra o escuro da madrugada. Gente, quem foi que viu isso? Gente, por favor, a história está errada. Aqui diz que foi no ano, era uma terça-feira, um sábado, 20 de julho de 1935. Maria não se sabe, não sabe por que estava com seu vestido branco de bolinhas e seu vulto se destacava contra a escuridão da madrugada. Quem foi que tirou essa foto dessa Maria? Gente, é muita falácia. Não dá para engolir, não dá para engolir essa história do cangaço. Sim, falemos também que eu não vou perder esta oportunidade de falar sobre as estrelas que o Virgulino usava no chapéu. As estrelas, gente, que o Virgulino usava no chapéu eram tão somente porque ele não podia usar estrelas das polícias, né, das forças dos militares, porque estrela e fitas, né, que são distintivos das polícias, da Segurança Nacional, o Virgulino não podia usar, porque ele era um fora da lei, né? Então, ele aproveita, pega o chapéu, vira o chapéu, abre o chapéu e coloca as estrelas, que muita gente acredita que é o símbolo do rei Salomão. Não, gente, aquilo dali era porque ele queria dizer que a estrela dele era maior do que a dos militares, dos coronéis, das polícias. E ele era muito invejoso, muito ambicioso, e então ele vai criar o seu estilo unigênero. Depois daí, ele vai passar exatamente para usar aquelas roupas enfeitadas, né? Roupas de florzinha, usando bustier, e ele muda completamente o estilo de usar a roupa que era antes, uma roupa que os homens da época usavam, ele vai usar as roupas enfeitadas, bonitinhas, e com isso atrair a garotada, dar condição para os garotos gostarem, acharem bonito e seguir o cangaço, ensinar as crianças a matar, a estuprar. Era isso que o Virgulino era, um grande psicopata.